Quantas atividades você começou e desistiu antes mesmo delas terminarem e te darem o resultado financeiro que você desejava, sem nem entender o que estava acontecendo com você? Para depois de um tempo você relembrar daquilo que você deixou pelo meio do caminho, tentar se reconectar de novo e, desistir novamente. Talvez a gente precise refletir sobre os aspectos interiores que fazem com que a gente desista das nossas decisões, dos nossos projetos, daquilo que a gente quer realizar na vida. Seja uma transição de carreira, sair de um processo de dívidas, não importa. E começar a entender como é que a nossa vida interior está impactando a nossa vida financeira. Vamos refletir sobre isso? Talvez você ache que lidar com dinheiro é apenas uma questão lógica e racional, de compreender planilhas, números e investimentos. Mas, na verdade, nós somos seres sociais e emocionais, e o nosso dinheiro impacta diretamente as nossas emoções e também é regido por elas. Eu sou Sara Matos, sou psicóloga clínica e esse é o podcast O Dinheiro no Divã. Aqui a gente conversa sobre dinheiro, mas não no olhar racional, lógico de planilhas, números, e sim tentando entender como a nossa vida interior impacta a nossa relação com o nosso dinheiro e como a nossa saúde financeira também impacta a nossa saúde mental. Todas as atividades que a gente deseja realizar na vida têm um tempo próprio para acontecer. A gente sabe que para fazer, por exemplo, uma transição de carreira, que, dependendo do tipo de transição de carreira, pode não acontecer em menos de 2 anos, porque você vai precisar, talvez, fazer uma nova graduação ou fazer uma pós-graduação, estudar durante um tempo para poder realizar aquela transição, é claro que a gente vai precisar entender a realidade como ela é. Sair de um processo de dívidas não vai acontecer, por exemplo, dependendo da quantidade de dívidas que você tem, não vai acontecer de um mês para o outro. Precisa de um planejamento, precisa de uma insistência, precisa que você olhe para aquela decisão financeira que você está tomando e persiga ela durante algum tempo, para que ela possa te dar o resultado financeiro no longo prazo que você deseja. E desistir no meio do caminho, às vezes acontece porque a gente não está entendendo alguns dos processos que acontecem de uma conversa interior que acontece conosco entre a idealização, a expectativa que eu tenho e a realidade como ela se apresenta. O que muitas vezes vai acontecendo, e eu percebo isso dentro dos atendimentos, dos movimentos que eu percebo as pessoas e acompanho as pessoas a fazerem, é que quando você, por exemplo, tem um tempo determinado para que aquilo que eu desejo que aconteça efetivamente se realize, quando eu olho para o tempo, eu acabo colocando uma pressão, uma expectativa, achando que eu vou precisar ser muito mais eficiente do que o que realmente o tempo exige. Se eu me esforçar muito, eu vou pegar aquele tempo de 2, 3 anos, que é o tempo adequado que algumas coisas precisam acontecer, e eu vou reduzir para 6 meses, 9 meses, no máximo ali 1 ano. E quando o tempo que eu acho que eu posso realizar não acontece, dentro da expectativa que eu estou colocando em cima, eu abro mão e desisto. Inclusive, sem o resultado, sem alcançar o resultado que eu realmente gostaria de alcançar com aquela atividade que eu estou realizando. E esse processo tem dificultado, muito provavelmente, você de realizar aquilo que você deseja realizar. Seja uma transição de carreira, seja organizar sua vida financeira, seja sair de um processo de dívidas, seja procurar um novo emprego ou até mesmo lançar um novo serviço, um novo produto na empresa, no mercado em que você trabalha. Porque todo o processo em que a gente vai transformar os nossos sonhos, aquilo que está dentro da nossa cabeça, em realidade, tem um processo para acontecer.
E o seu desejo de ser mais eficiente, de a sua força de vontade interferir na velocidade com que as coisas acontecem na realidade, acabam mais te atrapalhando do que te ajudando a chegar lá. E no meio do caminho existe a nossa vida emocional que vai acontecendo no meio do caminho, que vai nos ajudando, impulsionando, nos amedrontando, tirando o pé do freio, colocando o pé no acelerador, porque é isso que as nossas emoções fazem, elas nos movem diante dos nossos desafios. E no meio do processo as suas emoções vão acontecendo e são elas que movem você para continuar insistindo ou, quem sabe, fazem de você desistir dos seus desafios, dos seus desejos, dos seus projetos, antes mesmo do tempo deles também de se realizar. Eu tenho percebido cada vez mais em atendimento que existe uma dessas emoções que está muito difícil da gente lidar. Se você vai achar que é a raiva ou que é o medo, talvez eu te surpreenda. A emoção que eu mais vejo as pessoas, aliás, o sentimento que as pessoas mais têm dificuldade de atravessar é a frustração. Na minha prática clínica, para além do que dicionário ou outros lugares mais intelectuais dizem sobre o processo de frustração, especificamente na minha prática clínica, eu tenho percebido que a frustração acontece no espaço entre a idealização, a expectativa que eu tenho sobre como eu desejo que as coisas aconteçam e a realidade, como ela efetivamente é. Quanto mais distante um do outro, maior é a tensão entre essas duas partes, e essa tensão é o que eu tenho percebido que se chama frustração. Se eu tenho uma ideia de que algo que eu quero realizar, sair da dívida, por exemplo, eu tenho uma dívida que, por exemplo, tinha uma dívida que era do tamanho de um ano inteiro de salário que eu tinha na época quando eu comecei a entender o impacto das minhas emoções na minha vida financeira. Se eu tivesse uma expectativa de sair dessa dívida, que era de um ano inteiro de salário, em 2 meses, eu iria me frustrar. Porque eu tinha um ano inteiro de dívida que não seria pago com 2 meses de salário, nem se eu parasse de pagar todas as outras contas para me focar apenas na quitação das minhas dívidas. E essa diferença entre a expectativa que eu tenho, a força que eu coloco na minha eficiência, na minha eficácia de superar os meus desafios, achando que quanto mais eu me focar naquilo, mais rápido vai acontecer, e sim tem possibilidade de acontecer dentro da minha expectativa versus a realidade como ela efetivamente é, essa tensão entre esses dois opostos é o que traz a frustração. Se eu não entendo como lidar com essa tensão, porque ela vai acontecer no meio do processo, e essa tensão é algo que é normal e é saudável e modula a nossa capacidade de nos movermos diante dos nossos desafios, eu acabo sucumbindo a ela. Tá muito frustrante lidar com o meu processo de dívidas. Eu não estou conseguindo dar conta. Eu queria que isso acontecesse muito mais rápido. Eu quero sair mais rápido disso. E eu não consigo. Eu quero fazer uma transição de carreira, mas eu já estou há 2 anos fazendo uma pós-graduação, fazendo uma nova graduação para isso. Eu não consigo fazer essa transição. Caramba, o que eu posso fazer para acelerar esse processo? Será que o meu desejo não é tudo, não é a coisa mais importante e impactante desse processo? Não, porque existe a realidade no meio do caminho. E lidar com a frustração entre um e outro é o que muitas das vezes faz a gente desistir dos desafios que a gente está vivendo. Porque a frustração ela é um sentimento, não uma emoção básica, mas um sentimento, um processamento, uma forma da gente lidar com essa tensão que é muito doloroso, é difícil de digerir.
Porque a frustração faz com que a gente se questione sobre o nosso valor. A gente se questione sobre a nossa capacidade de realmente nos colocarmos diante dos nossos desafios e superarmos. É quando a gente lida com essa frustração que nós temos a real possibilidade de termos ganhos financeiros concretos enraizados no longo prazo. É quando a gente aprende a lidar com a frustração que a gente realmente pode olhar para a nossa vida financeira e para os nossos desafios financeiros e concretizá-los na vida. E é a frustração que anda fazendo com que a sua vida financeira seja muito mais cara do que o que você imagina. Porque o preço de não lidar com a frustração acaba recaindo dentro da não realização daquilo que você se propõe a fazer. Se quando você se propõe a fazer algo em relação ao seu dinheiro ou em qualquer outra parte da sua vida, você olha para esse desafio e você ignora o fato de que em algum momento sim, a sua expectativa vai ser diferente da sua realidade e você vai precisar atravessar essa tensão, essa coisa sendo puxada, ajustar a expectativa, ir bancar a realidade, tentar atravessar a realidade de um outro jeito, é o que realmente te dá a possibilidade de, no longo prazo, você realizar aquilo que você deseja. Você realmente ter a melhor possibilidade de seguir adiante e chegar na finalização dos seus projetos, dos seus desafios e dizer: eu tenho o resultado que eu desejo. E ele aconteceu não só dentro da minha expectativa, mas num balanço de eu ter que lidar com o meu desejo versus a realidade como ela se apresenta. Eu vou te dar um exemplo. Há muitos anos atrás, eu trabalhava no corporativo e eu tinha uma analista que um dia sentou comigo e me perguntou assim: Sara, me conta um pouco da tua trajetória aqui dentro da empresa. E eu fui falar para ela que eu tinha saído de analista sênior para coordenadora em 1 ano e meio. Tinha demorado 1 ano e meio para eu sair de um cargo sênior, mais baixo, num nível hierárquico mais baixo, para um cargo de coordenação. E eu me lembro exatamente do olhar dela de espanto, de ouvir eu contar a minha história dizendo que eu tinha demorado 1 ano e meio para sair de analista sênior para coordenadora. E ela me respondeu algo assim: Deus me livre, ficar 1 ano e meio como analista sênior para virar coordenadora. Eu quero em 6 meses que isso aconteça. E eu vou fazer acontecer. Eu olhei para aquilo e eu entendi o que ela estava tentando me dizer, que hoje, traduzindo com as palavras da realidade interior, da vida psíquica de um ser humano, o que ela estava tentando me dizer é: a minha força de vontade e a minha capacidade de ser eficiente vai acelerar os meus resultados. O tempo correto que as coisas precisam acontecer para realmente se enraizar, para eu aprender o que eu preciso aprender, para eu amadurecer o que eu preciso amadurecer, pode ser acelerado conforme o meu próprio desejo. E é claro que durante o tempo eu precisei ajudar ela a lidar com essa frustração de saber que, independente do desejo dela, existia um tempo para que as coisas efetivamente amadurecessem, para que ela estivesse realmente um pouco mais pronta e preparada para ocupar um cargo de liderança. Tomou um tempo para ela aprender, tomou um tempo para ela digerir, ela ficou muito frustrada, foi muito difícil para mim na época, que era muito mais imatura do que eu sou hoje, eu tinha acabado de ser promovida para coordenadora, lidar com a frustração dela, de ela reconhecer, de ela saber, de ela dizer para si mesma: eu não vou acelerar um tempo que é 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, que seja, para 6 meses, só porque eu desejo isso. E gerenciar isso foi muito difícil para mim, porque eu também estava gerenciando as minhas próprias frustrações no meio do caminho.
Quando você coloca um desafio para viver, uma atividade que você deseja viver, e você olha para aquilo e esquece que a realidade também influencia dentro desse processo, e que são dois opostos complementares, que não podem, nenhum deles pode ser minimizado, excluído, rejeitado ou até negado, para que as coisas realmente aconteçam, para que aquilo que você se propõe a fazer efetivamente se realize. São dois polos extremos que precisam ser considerados com a mesma importância, com o mesmo impacto, ou pelo menos a tensão entre eles, que é a frustração. Precisa ser lidada no meio do processo para que a frustração não seja tão cara no meio do caminho. O que mais acontece dentro dos processos que eu conduzo é que, pela dificuldade de lidar com a frustração, projetos ficam no meio do caminho, desafios são abandonados antes de dar qualquer resultado. E aí é a frustração de não ter alcançado, a frustração de ter desistido, a frustração de saber que para poder alcançar aquele resultado eu vou ter que atravessar a frustração do mesmo jeito. É muito difícil. E eu sei que a frustração é um sentimento doloroso de se passar. Até porque nós estamos vivendo num tempo em que a frustração ela é muito vilanizada, ela precisa ser eliminada, tudo precisa ser mais fácil, não sabemos mais lidar com ela. E ela é um processo saudável que vai acontecendo. Quando ela fica insuportável, é porque a expectativa que eu tenho é muito longe da realidade do jeito que ela acontece. O problema aqui não é a frustração em si, e sim a discrepância entre o que eu espero aqui em cima, do jeito que eu quero que aconteça, e a realidade como ela diz que deve acontecer no tempo correto, na vida como ela é, sabe? Amadurecendo aos poucos, tempos de conquistas que precisam ir acontecendo aos poucos. Sair disso requer que haja sempre dentro de nós uma reflexão madura sobre esses dois pontos. Não é sobre bancar e abrir mão dos nossos projetos para dizer algo como, não era para acontecer mesmo, porque se fosse meu era fácil, se fosse meu já estava na minha mão, não ia ter problema nenhum. E nem ficar dizendo assim, mas eu queria tanto aquilo, mas aquilo é tão difícil que eu não vou nem começar. Eu não vou nem botar os pés nesse lugar, porque eu já sei que vai ser tão difícil, eu não tô afim de passar por isso. Quando a gente vai começar uma nova atividade, um novo desafio, vai começar um novo projeto, principalmente em relação a dinheiro que precisa de tempo para acontecer, não dá para ser acelerado, porque se você acelera um processo, você acaba criando um gap para você. Se, por exemplo, você tem uma dívida que, como eu tinha, que era de 1 ano inteiro de salário, e você quer pegar esse 1 ano inteiro e pagar em 1 mês, não é uma coisa impossível de acontecer, mas vai te demandar um outro tipo de solução, como, por exemplo, você pegar um empréstimo e ficar pagando juros desse empréstimo, ao invés de renegociar a dívida, ao invés de todos os meses você realmente lidar com a frustração de não poder comprar tudo que você quer, que foi, por exemplo, o que eu passei 2 anos dentro desse processo para poder quitar uma dívida. Dentro disso tudo, então eu enxuguei todas as contas, eu renegociei um monte de coisa, tudo que eu recebia de extra no meu trabalho, 13º, etc., tudo era para ir reduzindo essa dívida, até ela realmente ser zerada depois de 2 anos. Foi suado, mas foi possível. Se eu tivesse desistido no meio do processo pela frustração que é passar pelo tempo da realidade como as coisas precisam acontecer, essa dívida estaria muito maior hoje e eu teria me desesperado muito mais
por causa dela. E entenda, a frustração não é algo que é ruim. O difícil é quando ela fica insuportável e precisa levar você a uma reflexão sobre quais são os dois polos, as duas polaridades, o que é que está acontecendo. Se, por exemplo, a minha expectativa está muito alta, eu estou me exigindo demais, eu estou exigindo de mim uma eficácia, uma performance e um resultado que, na realidade, eu não posso entregar. Que a realidade não consegue, por mais que eu tente convencer a realidade a fazer as coisas, a acontecer as coisas do jeito que está na minha cabeça, porque a expectativa fala desse mundo interior e a realidade fala sobre a vida como ela é. Se eu não estou renegociando o tempo todo ou entendendo em que partes da realidade eu preciso ir e forçar um pouquinho, ou eu preciso entender essa expectativa de como as coisas deveriam acontecer para realmente mudar um pouquinho a forma como eu entendo tudo e a forma como eu espero que as coisas vão acontecer, eu vou tender a desistir no meio do caminho de todas as coisas. Eu vou tender a ter dificuldade de lidar com essa tensão e a frustração que vem. Frustração não é algo ruim e quando ela acontece, ela é um convite à reflexão, ela é um convite para você olhar para dentro e refletir sobre essas duas polaridades, o que eu espero e como a realidade está, para poder decidir o que eu realmente posso mexer, posso investir, posso retirar o pé de qual das duas eu estou falando para poder trabalhar em cima. E aqui fica a minha reflexão para você. Será que você consegue olhar um pouco mais a sua frustração como um convite a você avaliar melhor, com mais clareza, a discrepância entre a sua expectativa e a realidade como ela é? Para reavaliar a sua realidade, será que você poderia se transformar nessa pessoa que insiste, que vai atrás do que você deseja, que realiza sonhos? Porque você começa a entender como lidar com essa frustração de uma forma mais positiva, digamos assim, mais facilitadora da sua vida e até mais madura. Onde está o teu medo, está a tua oportunidade de ganho financeiro, ou melhor, aquele lugar, aquela atividade que você evita de todas as formas fazer, porque você não quer se frustrar, porque não vai acontecer do jeito que você deseja, porque as coisas não vão acontecer como você imagina, é nesse lugar onde provavelmente você vai ter os melhores ganhos financeiros no longo prazo, desde que você olhe para a frustração e lide com ela de uma forma mais madura e mais positiva para você. Se esse episódio te ajudou de alguma forma, se ele pode ajudar alguém a encontrar novos caminhos, novas soluções para a sua vida financeira, encaminhe esse episódio, já traz ela aqui para conversar com a gente, para refletir sobre esse assunto. E deixa seu like, deixa seu comentário, me conta quais os projetos você desistiu no meio do caminho e agora você pode retomá-los sabendo como lidar melhor com essa frustração. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.